A gotinha desta manhã está em Gênesis capítulo 3, versículo 6. A Bíblia diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, a Adão, e ele comeu. Dá para você ler junto comigo esse verso? Vamos lá? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esse texto eu não preciso de narrar tanto, uma vez que imagino eu que você o conhece bem. Eu queria pensar com você sobre o seguinte tema: sereis como Deus. Sereis como Deus. A deformação relacional, deformação de relacionamento, gerada por uma mentira. Por que acreditamos numa mentira? Deformação no relacionamento entre amigos, familiar, conjugal e com Deus é o resultado. É sobre esse assunto que eu quero pensar, então vamos refletir um pouquinho aqui comigo. Pensa aqui no texto. Deus havia dito para Adão e Eva para que eles podiam comer de todos os frutos, exceto de um. Daquele fruto, eles não poderiam comer. Chega a serpente, que é o diabo, e diz: é certo? A primeira coisa que diz é o seguinte: é isso que Deus disse? A primeira estratégia é gerar dúvida. É isto que Deus disse? Aí o diabo lançou dúvida, ele vai lançar uma, aspas, verdade. Assim ele trabalha na nossa vida hoje. A primeira coisa que ele lança é uma dúvida. É isso que Deus disse? Pode não ser, né? Aí ele vai jogar a verdade dele, que é uma mentira, ele é o pai da mentira. Ele vai jogar a sua verdade, a sua mentira, para nós acreditarmos como uma verdade. E aí ele vai dizer: é certo que não morrereis. Bom, Deus disse que vocês vão morrer, mas eu estou dizendo, é certo que vocês não vão morrer. Eva, qual verdade você vai acreditar? Na que Deus disse ou na que eu estou dizendo? A serpente pergunta. Qual é a verdade que você acredita? Na verdade de Deus ou na mentira minha? A Eva diz: eu acredito na sua mentira e faço da sua mentira a minha verdade. Pois é. Ela diz, o texto bíblico diz que ela pega do fruto e come. E ao comer, eu fico imaginando a cena, ela chega para Adão: meu bem, corre aqui, tem uma bênção. Meu bem, come desse fruto aqui. Deixa eu te contar uma coisa, Adão. Quando você comer desse fruto, a gente vai ser como Deus. Adão, come rápido, corre. Adão, mais do que depressa, imagino eu, pega do fruto e come. Ela imagina que estava compartilhando uma grande bênção. Afinal de contas, ela estava dando para o seu marido aquilo que ia tornar o seu marido um Deus. O diabo, a serpente, me falou: seremos como Deus. Adão, come logo. Você vai ser como Deus, moço. Anda, eu já comi, come também. Pois é, ele come, ela dá, achando que está compartilhando a maior bênção da vida. Quando, na verdade, aquilo que ela está chamando de bênção ao compartilhar a Adão, é, na verdade, a pior das maldições. Está aí o resultado, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Nós, este mundo que vivemos caído, está aí o resultado. O diabo que afronta nós, a nossa carne, está aí o resultado. Ao compartilhar o que ela chamava de bênção, ela está dando a pior das maldições para o seu marido. Já parou para pensar nisso? Pois é. Eu li uma frase de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona diz assim: se nós soubermos que Deus é Deus, ele diz, nós saberemos que nós somos homens. Quer que eu repita? Agostinho diz: se nós soubermos que Deus é Deus, ele vai dizer, nós saberemos que nós somos homens. É como se ele estivesse nos dizendo que quanto mais de Deus eu conheço, mais se revela a minha humanidade, a minha pecaminosidade,
a minha fraqueza. Quanto mais de Deus conheço, mais se revela em mim que eu sou humano. Mas o contrário, ele não disse, mas a gente está implícito, não está? Quanto menos de Deus eu conheço, mais eu me considero Deus. Consegue compreender? Porque me falta conhecimento a respeito do divino, eu então vou acreditar que eu sou o divino na terra. Porque me falta conhecimento a respeito do verdadeiro Deus, bom, eu vou acreditar na mentira de que eu sou esse Deus, já que eu não conheço o Deus verdadeiro. Pois é. O que levou Eva a dar esse fruto a Adão, e Adão comer do fruto, foi uma imagem equivocada que ambos tiveram a respeito de si mesmo. Acharam que eram o que não são. Pensaram sobre si o que, na verdade, não eram. Por ter uma visão equivocada a respeito de si, no caso, queriam ser como deuses, acreditaram que o diabo estava falando verdade, por ter uma visão equivocada sobre si, o resultado disso eu separei em 3 pontos para a gente pensar, nessa gotinha, para a nossa vida, para a nossa reflexão. A primeira verdade que eu quero destacar aqui é, quando nós temos uma visão equivocada sobre nós mesmos, destruímos relacionamentos convictos de que a culpa é do outro. Deixa eu repetir, está aparecendo na tela ali. Quando temos uma visão equivocada sobre nós mesmos, destruímos relacionamentos convictos de que a culpa é do outro. Não minha, mas do outro. Pois é. Isso aqui é interessante. Por que a gente acredita que a culpa é do outro? Por, às vezes, ter uma visão equivocada sobre nós. Porque não me entendo, culpo você. Porque não me conheço, faço de você a razão da minha responsabilidade. A culpa é minha, como diz um filósofo de Belo Horizonte, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Pois é, ela tem uma visão equivocada a respeito dela, Eva. Adão tem uma visão equivocada a respeito dele. Daqui a pouco, o que os dois vão culpar? Adão vai falar, Deus, é a mulher que o Senhor me deu. O problema não sou eu, não. O problema é o Senhor me deu essa mulher. Entre outras palavras, daqui a pouco Adão diz, Senhor, entre outras palavras, a culpa é do Senhor, minha jamais. Por quê? Eu acreditando que sou Deus, eu jamais vou acreditar que eu sou culpado. Porque me considero Deus, culpa eu não posso receber. Pois é, o outro é sempre que será o culpado. Nós nunca somos esse culpado. Eu sou assim. Nós somos assim. Aí sabe o que é interessante, irmãos? Ela queria gerar, a Eva queria gerar no seu marido um homem melhor. Ela queria gerar no seu marido um Deus ao dar o fruto. Adão, come que você vai ser Deus. Pois é, Eva, o problema é que você está adoecida. Você ficou doente com a mentira do diabo. E por você estar doente, você compartilha uma coisa que você chama de bênção, quando na verdade é uma maldição. Você consegue compreender aqui? Se eu doente estou, a única coisa que posso oferecer ao outro, na verdade é doença. Acreditando que estou oferecendo saúde. Porque doente estou, ofereço a você o que tenho. Eva, adoecida pela mentira, oferece a Adão também a doença causada nela por acreditar naquela mentira. Pois é, irmãos, às vezes nós estamos tão adoecidos que a culpa sempre é do outro. Você olha uma amizade, relacionamentos de amigo, né? Quando a sua amizade se desfaz, o que a gente tem a tendência de culpar? É o outro. É o amigo que abandonou, não sou eu que abandonei. Não é assim? Estou falando que eu também sou assim. Quando uma família, um familiar vai, quem que você culpa? Você culpa ele ou ela. Na divisão, sempre o culpado é o outro. Um casamento, quando o cônjuge não se dá bem com o outro, quem que o cônjuge culpa? Sempre é o outro. É interessante quando você vai aconselhar casais. Na maioria das vezes, obviamente que existem as exceções, eu louvo a Deus por elas, mas via de regra, sempre o outro é o culpado. Pastor, mas essa mulher, aí a mulher, mas é esse homem. Porque eu tenho a síndrome
e eu esqueço que eu estou adoecido. E porque eu estou adoecido, eu sempre acho que o outro é culpado, quando na verdade é eu que preciso de remédio. E sabe o que nós estamos vivendo numa geração? De tão doente que eu sou, eu faço de você a dipirona para minha dor de cabeça. Eu estou tão doente que você tem que ser o meu remédio. E se você não for o meu remédio, eu te ponho para fora. Agora imagine o contrário. Quando saudável estou, eu não imagino que você é meu remédio, porque estou saudável. Então, quando saudável estou, eu não namoro para fazer da minha namorada a minha dipirona. Eu namoro para fazer para ela a dipirona na vida dela. Você consegue compreender a diferença? Quando saudável estou, eu não caso para fazer do meu cônjuge o remédio para a minha dor. Quando saudável estou, eu caso para ser o remédio para a dor do outro. Você diz para o cônjuge, pois é, porque saudável estou, pode vir aqui. Eu quero ser amparo, eu quero ser ajuda. Este é o projeto de Deus. O problema é se eu tiver a síndrome de querer ser como Deus. Eu sempre culparei o outro. Essa é a primeira verdade aqui nesse primeiro tópico. Vamos para a segunda? Para a gente concluir depois? Segundo, quando temos uma visão equivocada sobre nós mesmos, temos dificuldade de dividir honras com o outro. Porque me vejo de forma que eu não sou aquilo que me vejo, eu tenho dificuldade de dividir honra com o outro, mesmo que esse outro seja aquele ou aquela que amo. Ô irmãos, você já viu, vamos ilustrar aqui com primeiro um lado e depois o outro. Você imagine que a mulher daquele homem, tem um casal aqui, a mulher é uma bênção, uma bênção. A mulher faz as coisas assim acontecerem, o homem é aquele mais devagar. Aí chegam os dois na igreja, as pessoas dizem assim, ô irmã, que bênção você é na minha vida, hein? Que bênção. Bom dia, fala com o homem. Aí ela vai no encontro lá das irmãs. Aí chega no encontro das irmãs, minha irmã, você é uma bênção, né? Você é uma bênção. Aí o marido dela chega para chamar ela, e aí, tá bom? Vai ser uma bênção, irmã. Vai dando, um homem que não está bem resolvido com ele mesmo, vai dando aquela dorzinha aqui, sabe? Ele não admite outro ser honrado, ainda que este outro seja o seu cônjuge. Vai dando aquela dorzinha de cotovelo. Você está entendendo o que eu estou falando? Não precisa explicar muito. Vai dando aquela... Não é possível. Ela não pode ser mais honrada do que eu, em hipótese alguma. O contrário é verdade, né? Quando o marido recebe honras e de repente a mulher não recebe tantas honras quanto o marido. O marido chega no lugar, você é uma bênção, rapaz. Que bênção, você é um homem de Deus. Ô irmã, bom dia, pode você sentar ali. Vai dando aquela dorzinha assim de cotovelo. Meu marido não pode receber honras mais do que eu. Por quê? Porque na verdade eu estou doente. O doente não admite o outro receber honra. Gente, eu estava em Carangola, um dia num culto elogiei um pastor metodista, que é um pastorzão, pastor Márcio, lá de Carangola, você não conhece. Pensa num homem bacana, um cara que você, um minuto de conversa com ele te dá uma injeção assim de fervor espiritual, você sai apaixonado, sabe? É ele, pois é. Eu estava num culto um dia, elogiei, pastor Márcio é uma benção. Cheguei na porta do culto, veio uma pessoa e falou, pastor, você não pode fazer isso não. Você não pode fazer isso não, elogiar o outro pastor, vai que todo mundo resolve ir para lá. Eu falei, mas qual que é o problema? Eu sei quem eu sou no reino. Porque as pessoas estão adoecidas, elas não conseguem dar honra ao outro. Você consegue compreender? É loucura na cabeça de um doente o outro ser honrado, ainda que este outro seja o cônjuge. Ele não admite, dá uma dor de cotovelo. Agora, aquele que não está doente, ele sabe, se o meu cônjuge está sendo honrado, eu também estou sendo. Porque nós somos um. Então, pode honrar ela, pode honrar ele, porque nós somos um. Quando ela recebe honra, ele recebe honra, porque casados estamos, os dois estão sendo honrados. Cabeça boa, mente no lugar. Quem tem dificuldades de se ver como deve ser visto por si mesmo, na verdade se auto-sabota, sabe? Porque o outro está recebendo honras, vai começar a criar estratégia para derrubar esse, para ele parar de ser honrado. Não é assim na nossa vida diária, irmãos?
Estou ilustrando com vida conjugal, que é o pior dos piores cenários, porque quando aquele que amamos, queremos sabotar para derrubar o sujeito, ou a moça, enfim. Mas nos relacionamentos entre amigos, né, no dia a dia, você vê isso. Se o seu amigo começa a ser muito honrado, se você não estiver bem com você mesmo, você começa a sabotar para que ele ou ela deixe de ser honrado. E deixando de ser honrado, você seja o honrado. Ô irmãos, o querer ser como Deus está aqui, ó. Está aí, ó. Nós queremos também ser como deuses. Se a gente não cuidar do nosso coração, a gente se acha Deus na terra. Essa é a segunda verdade, eu vou para a terceira para a gente terminar. A terceira é, quando nós temos uma visão equivocada sobre nós mesmos, adoecemos com a liberdade alheia, mesmo que seja de quem amamos. Eu vou tentar te explicar isso aqui, é um pouco mais complexo. Quando nós temos uma visão equivocada sobre nós mesmos, nós adoecemos com a liberdade do outro, mesmo que este outro seja uma pessoa que a gente ama. Deixa eu tentar te ilustrar. A gente não diz assim, meu filho, minha filha, meu, minha, são pronomes possessivos. Meu, minha, nosso. O filho é seu? O filho é seu? Quem é pai é seu? Na Bíblia não é seu. A Bíblia diz que é herança do Senhor. Eu sei que você diz meu, não é porque você tem a posse. Sei que é uma maneira da gente lidar com o assunto. Só estou tentando te explicar. O filho não é meu. O filho é de Deus. A Bíblia diz que os nossos filhos são uma flecha, né? Flecha nas mãos do guerreiro. Pois é, uma flecha, você lapida ela, faz a ponta dela ficar bem afiadinha, coloca no arco, ó. O filho não é meu, é de Deus. Eu só estou trabalhando na lapidação. Para daqui a pouco, ó, vai para o mundo. Agora, quando eu tenho uma visão equivocada de mim, eu vou querer dominar a liberdade do meu filho. Olha como é que isso aqui é louco. Eu vou querer dizer para o meu filho, você tem que ser assim. Porque se você não for assim, você é uma decepção para mim. Aí, resultado, você vê gente que, porque eu queria ser médico na infância, não consegui ser médico, ele projeta no filho, para o filho ser aquilo que ele não conseguiu ser. Não é um risco que os pais correm? Vocês que são pais, têm muito mais experiência no assunto do que eu para falar. O pai corre esse risco de projetar no filho uma decepção dele no passado. Porque ele não alcançou, não, então você vai alcançar, filho. Não deu para mim, mas vai dar para você. E se o menino não quer? Ele tem a liberdade, ele é gente, ele é um ser vivo como você, que pode ser que ele tenha gosto, ele tem vontade diferente da sua. E aí o pai que não foi bem resolvido com ele mesmo, se o pai diz, você tem que ser médico. O filho diz, mas eu não quero ser médico, eu quero ser polícia. Esse menino é um rebelde. Bom, seria um rebelde? Seria um rebelde porque o menino quer ser aquilo que ele quer, porque ele tem vontade, ele tem liberdade para escolher essas coisas? Pois é. O doente não admite essa possibilidade. Eu li um livro que o livro diz que todos os pais criam um filho debaixo de lei e de graça. Pelo menos deveria ser. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar o que eu entendi do livro. Lei e graça. A criança, quando está novinha, o pai cuida da criança em cima da lei. O que é lei? Vai escovar o dente, menino. Eu não quero escovar o dente, não. Agora, o pai caça o cinto, o chinelo, escova esse dente aí. Quem manda é eu. Escova. Aí o menino vai lá chorando, escova o dente. Menino, come isso aqui. Eu não quero, não. Come agora, senão eu vou te entupir com isso aqui. Não é assim? Lei. Porque o menino não tem a consciência formada, você domina sobre ele com lei. O menino cresce. Ou a menina, chega lá nos 15, 18 anos, 20, é lei que domina mais, irmão? Você tem na sua casa um chapoca de um homem de 20 anos de idade. Vai escovar o dente, menino. É assim que você fala com ele? Ele olha para você e fala assim, quem é a senhora para mandar em mim? Porque já não é lei que manda mais. Por quê? Porque ele tem consciência, agora você não consegue dominá-lo com lei, agora é graça. Agora é o seguinte, você não vai para a rua, o sujeito tem 20 anos, você não vai.
ele pega, já tem motoca agora, porque os meninos novos têm, aí pega a motoca e sai para a rua. E você que é mãe, o que faz? Põe o joelho no chão, vai orar. Porque ele tem liberdade de escolha. É um ser consciente agora. Lei não domina mais, agora é graça. Agora você suplica que tudo aquilo que você ensinou no período da lei, ele execute agora a partir da graça. Pois é. Quando nós temos uma visão equivocada sobre nós mesmos, irmãos, a gente adoece com a liberdade do outro. Eu não admito a hipótese de você querer algo que não seja o que eu quero para a sua vida. Eu não admito você desejar aquilo que não desejo. Quem somos nós? Cada um tem a liberdade. Ô irmãos, eu vejo aqui, nessa gotinha, que a gente tem alguns resultados maléficos, terríveis, né? De achar que o diabo era verdadeiro. Você sabe que o diabo, a única verdade que ele disse na Bíblia, a única, não a outra, a única. A única verdade que ele diz está em Mateus capítulo 4, quando ele diz que Jesus é o Filho de Deus. A única verdade. Porque o pai da mentira, quando se deparou com Cristo, ele não conseguiu mentir. Você não é o Cristo. Ele teve que falar. Isso não dá para mentir. Você é o Filho de Deus mesmo. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei, pois é. O resto é o pai da mentira. Tudo que ele disse, dirá, é mentira. O que eu vejo nesse texto é uma frustração. Como eu disse semana passada, frustração existencial. Há um vazio no peito. Porque acredito ser quem não sou, busco para mim o que não preenche a minha alma. Resultado, nós estamos numa geração frustrada existencialmente. Frustrada. Há um vazio em nós, e este vazio só pode ser preenchido quando eu me colocar no meu lugar. Qual é o meu lugar? Meu lugar é de servo. Meu lugar é de dependente. Meu lugar é daquele que recebe de Deus o sustento para viver esta vida como Deus quer. Este é o meu lugar. Agora, se eu acho que eu sou Deus na terra, não sou, vazio é o que gerará no meu coração. A segunda coisa que eu vejo de resultado é a deformação relacional. Ô irmãos, por causa de acreditar ser quem não é, olha como foi o resultado aqui. Relacionamento conjugal foi, na hora, prejudicado. Marido e mulher. Familiar foi prejudicado. Você vai ver que o primeiro homicídio vem do fruto desse casal. Primeiro homicídio. Nunca ninguém tinha matado o outro. Pois é, acontece. Porque ela deu achando que era uma bênção. O resultado está dentro de casa. Resultado que a terra agora, que era uma terra abençoada, agora a terra vai produzir cardos e abrolhos. Não é o que a Bíblia diz? O resultado é que Deus, o mesmo Deus que criou o jardim, colocou Adão e Eva no jardim, vai ser o Deus que vai expulsá-los. O Deus que falou, gente, criei para vocês, pode viver aqui. Agora é o Deus que vai expulsá-los desse jardim que ele mesmo criou. Não é louco? O mesmo Deus que disse para eles, Adão e Eva, crescei e multiplicai, é o mesmo Deus que vai dizer daqui a pouquinho, vai dizer para eles assim, em meio a dores, Eva, você vai dar à luz. As irmãs estão aqui, e nós estamos numa geração que as mulheres geralmente optam pela cesárea, porque a cesárea às vezes dói menos do que, há casos e casos, obviamente, às vezes dói menos do que o parto normal. Eu estou falando de um assunto que vocês, irmãs, dão aula. Percebam, o Deus que criou e falou, isso aqui é para vocês, é o Deus que vai dizer, somem daqui. Pois é, por que isso, irmãos? Por causa de um orgulho, sabe? Quando eu acho que eu sou Deus na terra, eu sou orgulhoso. E orgulho não é o pecado que expulsou o diabo do céu? A Bíblia diz em Tiago, parece que é Tiago, se não for, me corrijam aqui. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, não é isso? Mas dá graça aos humildes. Resistir é Deus agora declara guerra contra você. Quando soberbo sou, Deus declara guerra contra mim. Por quê? Porque soberbo é o pecado
que fez o anjo de luz ser expulso juntamente com uma galera boa do reino celestial. Então, quando eu sou soberbo, imagino que sou Deus na terra, Deus declara guerra contra mim. Foi o que fez isso lá no paraíso. Agora, vocês serão expulsos daqui, porque vocês pensam que são como eu? Tiro vocês daquilo que dei a vocês como bênção. Quebra de comunhão. Então, eu quero terminar tirando aplicações aqui para mim e para você. Primeiro, quando você tem glória, quando você recebe glória, você se vicia em você mesmo, sabia disso? Você já viu gente que, porque recebe muitas glórias, ele vicia em falar dele? O sujeito, ele chega em um determinado lugar, eu fiz, eu faço, eu posso, ele viciou nele. Difícil é você convencer um soberbo a ser humilde. Não é difícil? Convencer um soberbo a ser humilde é um trabalho que só Deus pode fazer, ou senão as coisas não avançam. A segunda coisa, irmãos, quando você vende uma imagem para a sociedade, e essa imagem não é verdadeira sobre você, o resultado é frustração. Eu fui almoçar um dia numa casa de uma família que me convidou, e aí tinha muita gente na casa. Eu achei aquele dia marcante para mim. Tinha muita gente, eu peguei, não tinha cadeira suficiente, peguei e sentei no canto assim, ó. Tinha um lugar grande, eu sentei no canto, tipo na parede ali, no cantinho. Quando eu sentei na parede, o dono da casa e a dona, não, pastor, é inadmissível o senhor sentar no chão, no cantinho, na parede. Eu falei, minha irmã, não tem problema não, eu sou esse. Eu sento no chão lá em casa com os meus sobrinhos, eu sento no chão onde que for preciso. Não precisa de achar que eu sou quem eu não sou. Eu sou esse. Eu não tenho vergonha de ser. Eu sento no chão e sento na sua casa, em qualquer lugar. Eu sou esse. Não tenho vergonha de ser. Mas olha, se você passar uma imagem a seu respeito que não for quem de fato você é, o resultado vai ser frustração. Cuidado para você não estar passando uma imagem sua para a sociedade que não seja de fato verdadeira. Porque mentira é assim, primeiro a gente fala, primeiro eu minto, depois eu me torno a mentira que falei, e depois eu acredito que a mentira que falei, que me tornei, é verdade. Veja se o processo não é esse. Então, passe para a sociedade quem de fato você é. Está doendo? Gente, está doendo. Cair? Gente, cair. Eu não quero que vocês me considerem Deus, eu quero que vocês me considerem um humano que depende de Deus. Ponto. Eu sou gente, como qualquer outra gente. A única diferença, você poderia dizer, é que eu tenho coragem de admitir que eu sou pecador miserável. Como Paulo disse, quem me livrará do corpo dessa morte? Pois é. E a última verdade, irmãos, traga isso como alento para o seu coração. Seja quem Deus quer que você seja. Seja quem Deus quer que você seja, entendeu? Se você é esse que senta no chão, que come uma marmitinha lá com arroz e feijão, ainda come com um sorriso no rosto, você é esse, cara. Não precisa ter vergonha, não. Se na sua casa tem uma cadeira, uma mesa que custou 10 mil reais, você tem uma mesa que custou 10 reais, tem vergonha não, esse é você. Seja quem Deus criou você, sem vergonha, sem passar uma imagem para a sociedade de quem você não é, porque você só vai ser feliz sendo quem você foi criado para ser. Compreende? Eu termino dizendo uma ilustração que eu ouvi de um pastor recentemente. Um jovem foi para o alto da montanha procurar mais de Deus. Ele queria mais de Deus. Ele chegou no alto da montanha e ele dizia assim, Deus, mais de ti. E naquela montanha dava um eco. E o eco era, mais de ti, mais de ti, mais de ti. Aí ele gritava, Deus, mais de ti. E o eco respondia, mais de ti, mais de ti, mais de ti. Aí sabe o que ele compreendeu? Eu tenho mais de Deus quando Deus tem mais de mim. Eu só posso receber de Deus tudo o que Deus tem para mim quando Deus tiver de mim. Todo o meu ser, todos os meus dons, toda a minha existência. Deus, está aqui tudo de mim. Deus então diz para mim, está aqui tudo de mim também. Mais de ti, mais de ti, mais de ti.
Então, nessa manhã, dê tudo que você tem, tudo que você é para Deus. Deus não quer que você viva nesta vida um vazio existencial, respirando, falando, comendo, vivendo, mas sem vida no coração de fato e de verdade. Esta vida que Cristo prometeu para mim e para você, vida abundante, Ele quer gerar em mim, em você. Mas essa vida só pode ser gerada quando a gente conhece quem nós somos de fato e de verdade. Não viva uma imagem, viva de fato quem Deus criou você para ser, sem vergonha. Sendo esse, você vai ter mais de Deus. Tendo mais de Deus, Deus terá mais de ti. E você vai ver que plenitude é o que você vai ter no seu coração. Vamos ficar em pé? Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nesta manhã trouxe à nossa mentalidade uma reflexão, para que nós não nos envergonhemos de ser quem o Senhor nos criou para ser. A única vergonha que temos, ó Deus, é de sermos tão miseráveis, pecadores, gente que, se o Senhor não segurar, se torna o pior dos homens. Mas aprove o Senhor nos agraciar, nos salvar, nos redimir em Cristo. Portanto, Deus, não nos permita viver uma imagem que não é a nossa. Não nos permita viver uma vida de máscara, passando para os outros quem de fato nós nunca fomos. Nós não somos deuses, nós somos gente. E louvado seja o Senhor, que somos gente amada pelo Senhor. Ó Deus, abençoe a tua igreja, o teu povo nesta manhã. Que este domingo seja um domingo repleto de bênçãos abundantes de ti. Que o nosso coração encontre em ti tudo aquilo que nós precisamos. Que seja assim, Deus, em nome de Jesus. Amém.